Dessa forma, então, a bioimpedância se configura também como um bom método. Um método que nos vai ajudar nesse momento, na evolução da gordura visceral, da síndrome metabólica, onde se aplica nesse hospital, principalmente as indicações da cirurgia de obesidade extrema. Vejam vocês que se pode hoje, já em algumas tabelas, associar IMC, circunferência abdominal, configurando aqui a mais à direita, o que nós chamamos de risco aumentado, alto e muito alto. Vejam vocês, a obesidade maior do que 30, uma circunferência aumentada, nós temos um risco muito alto no desenvolvimento da doença cardiovascular. Ainda caminhando, alguns exames complementares podem ser pedidos aos nossos pacientes. Mas primeiro, é importante conhecer quem é o obeso. Ele não é simplesmente uma pessoa com excesso de peso, uma pessoa inativa, uma pessoa que come demais. Ele é um paciente que 4 ou 6 possibilidades estão relacionadas. Alterações fisiológicas, metabólicas, imunológicas, trombogênese aumentada, função cardíaca e parâmetros ventilatórios. Não estou dizendo que isso é relacionado à obesidade, mas vejam vocês que muitos de nós seremos pedidos pelo Dr. Schiavone, pelo Dr. Pedro, pelo Dr. Tacla, para fazer a avaliação pré-operatória de uma cirurgia de obesidade extrema. E nós temos que pensar em todos esses parâmetros. Por quê? Muito mais do que excesso de peso, hoje nós sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória, com impacto de inflamação semelhante às doenças cardiovasculares. Nós temos que pensar nisso, como pensamos em obeso, e vejam vocês, por exemplo, esse trabalho publicado pelo Dr. Brister, que estuda muito a obesidade, publicado no Jornal da Sociedade Europeia de Nutrição, mostrando que com o aumento do IMC, se tem também um aumento importante de todos os marcadores inflamatórios. Nós temos então não somente um obeso facilmente hipertenso, um obeso facilmente diabético, um obeso facilmente com doença de coluna. Nós temos também um doente inflamado. E para isso nós temos que pensar nesse aspecto. Dessa forma, todos nós sabemos quais são as rotinas laboratoriais, nós sabemos também identificar os fatores de risco e poder conduzir o paciente já nesse pré-operatório. Mas é importante também pensar nesse paciente no pós-cirurgia e como ele está obeso. Temos que pensar então na avaliação do gasto metabólico. É um exame simples que está à disposição em vários centros de pesquisa. Pode ser feito, por exemplo, e basicamente a título de clínica de consultório, com a calorimetria indireta, que é uma variação do consumo de oxigênio, a produção de CO2, e com isso nós temos o gasto metabólico em repouso. O gasto metabólico em repouso basal, ele é feito nesse exame de monitorização e conhecendo o gasto térmico, o exercício e o alimento que esse paciente vai comer, nós podemos, inclusive, previamente, já poder manipular a alimentação, manipular a forma da alimentação. Vejam vocês, por exemplo, que muito se fala, vamos evitar muito tempo em jejum. Vocês viram que os obesos que tiveram mais sucesso foi aqueles que não ficaram muito tempo em jejum. Quando você fraciona a dieta, fraciona a alimentação, você pode também mexer nesses lanches e no almoço, e no jantar, mudando a participação de carboidrato, lipídios e proteínas. Vejam vocês, pode ser aí uma explicação muito simples porque a dieta proteica resolve. Vejam que as proteínas, elas provocam um gasto energético muito maior. Se você fraciona, aumenta a proteína, diminui o carboidrato, você pode até ajudar muito nessa perda de peso. Lógico que quando nós estamos falando no motivo dessa aula, na indicação de cirurgia bariátrica, já estamos falando em pacientes que já têm passado por esses problemas. Já foi proposto algumas coisas, não é? O obeso extremo de IMC de 50, que você vai mexer na alimentação, fracionar a dieta, aumentar a atividade física, que ele vai emagrecer. Isso é praticamente inatingível. E nunca esquecendo que o próprio obeso já tem uma redução do gasto energético decorrente dos seus alimentos. O balanço energético, na verdade, é uma conta matemática onde nós temos a possibilidade de aumentar o gasto energético na medida que nós mexemos na atividade física, na medida que nós mexemos na composição da dieta e no fracionamento da dieta. Comendo 5 a 7 vezes por dia e se alimentando, nós teremos uma chance muito maior de ter um sucesso globalmente no paciente obeso. Tem, lógico, temos influências, atividade física, patologia, gravidez, temperatura e também a superfície corporal desse paciente. Tratar a obesidade é importante? Não tenha dúvida, esse trabalho clássico já
mostrava que conforme você cresce no IMC, você aumenta a mortalidade. Nos nossos pacientes aqui do hospital é importante tratar a obesidade? Sim. Veja aí o estudo de Framingham, que o Dr. Abrão conhece muito bem, onde se coloca fatores relacionados ao risco cardiovascular. Eu coloquei algumas setinhas onde se encontra muito no paciente cardiopata. Obesidade, que IMC maior do que 30, obesidade abdominal, alterações lípidas, alterações da HDL e também alterações da diabetes. O estudo de Framingham já se colocava a obesidade como atuante diretamente na mortalidade dos nossos pacientes cardiopatas. Mas um trabalho importante do Interheart mostrou quais são os fatores de riscos mais relacionados. Vejam vocês que existem alguns tipos de comportamentos sociais, como por exemplo, comer frutas diariamente, que reduz o risco de doença cardiovascular. Mas a obesidade abdominal, ela tem um impacto quase que igual a fumar, superior à hipertensão, superior a aspectos estressantes, superior à baixa atividade de exercício e muito superior ao consumo de álcool. Vejam vocês que sempre se tentou colocar a obesidade como fator de risco. Se falava que o obeso tinha mais risco, mas esses trabalhos estão mostrando realmente que a obesidade está relacionada com as doenças cardiovasculares. Obesidade e mortalidade? Sim, tem uma relação direta. Esse trabalho publicado no ano retrasado no Lancet, ele acompanhou 900 mil pacientes. 57 estudos clínicos, uma revista de alto impacto, uma revista importante do ponto de vista de pesquisa. E vejam vocês que o IMC acima de 25 eleva a taxa de mortalidade em 30%. O IMC já acima de 40, 45, reduz a expectativa de vida de 8 a 10 anos. De 30 a 35, reduz a expectativa de 2 a 4 anos. Isso sem considerar o custo de saúde. Obesidade também é gestão de saúde. O ano passado, os Estados Unidos gastou 5 bilhões de dólares a mais no sistema de saúde para tratar as complicações decorrentes da obesidade. Por exemplo, o doutor Pedro opera uma vesícula no sistema de saúde de um obeso, de um magro, não tenha dúvida nenhuma que ele já sabe, como o doutor Tac, o doutor Schiavon, que esse paciente vai ficar mais tempo internado, vai gastar mais, vai ficar mais na UTI. Esses gastos dos Estados Unidos impactou em 5 bilhões de dólares, que não foram realocados para outra área. No Brasil, então, se você tratar a obesidade, você vai ter uma ação de saúde pública, na medida que você vai poder redirecionar o seu investimento em saúde. Agora, será que perder peso, além de viver mais, impacta em alguma coisa? Sim. Vejam vocês, 5% do peso e 5 a 10% do peso, você já tem uma diminuição da hemoglobina glicada, da pressão arterial, do colesterol, um aumento do HDL colesterol e uma diminuição do triglicérides. Perder peso também impacta diretamente na obesidade, na mortalidade de várias doenças. Quer dizer, tratar a obesidade é uma gestão econômica, financeira, política e é uma gestão também dos problemas de saúde dos nossos pacientes. A boa notícia então é essa, resumindo, que perder 5 a 10% reverte os riscos da saúde, na mortalidade cardiovascular, por diabetes e todo o que envolve os nossos pacientes. Agora, vamos então para a indicação de cirurgia bariátrica. E eu trouxe aqui, que é o consenso em vigor da Associação Brasileira de Obesidade, que é o que nós indicamos cirurgia bariátrica. E aí nós vamos discutir isso na sequência, são só mais 3 telas, mas adultos com IMC maior do que 40, adultos com 35 com comorbidades, vejam vocês que todos têm grau de recomendação A. Mas é importante lembrar que não há, nesse momento, pelas diretrizes da ABESO, evidências suficientes para recomendar cirurgia bariátrica a pacientes com IMC abaixo de 35. Estou falando isso para vocês que várias notícias foram veiculadas na mídia de que já existiria estudos em termos de você indicar esse tipo de cirurgia para IMC em torno de 30. Mas as recomendações que existem, o Dr. Pedro que vai apresentar pode até discutir mais isso, ainda são válidos em torno de IMC de 35. Agora, vamos aqui para o outro lado. Quais são as contraindicações? Lógico, tem aquelas causas endócrinas, deficiência de álcool, doenças psiquiátricas graves, e às vezes o clínico não identifica essas doenças psiquiátricas. Todos nós que cuidamos no dia a dia de nossos pacientes,
que tiveram esse tipo de cirurgia sabem o grau. Talvez seja uma experiência única, mas na literatura estão começando a aparecer trabalhos. Depressão, alcoolismo, alterações psiquiátricas relacionadas, sem considerar todas as alterações relacionadas à doença desabsortiva que nós criamos no nosso paciente. Mas, principalmente, a contraindicação são pacientes com dificuldade de compreender riscos, benefícios, resultados esperados, alternativa de tratamento e mudança do estilo de vida requerido. É muito fácil você, numa conversa com o paciente, elucidá-lo de todos esses problemas. Mas será que ele entende? No Dante Pazzanese, nós fizemos um trabalho avaliando quase 3.000 pacientes e vendo qual era a fixação do conhecimento depois de uma consulta de 1 hora. Em torno de 83% dos pacientes num ambulatório de obesidade, pacientes que passam por 2, 3 cardiologistas, têm segmento há mais de 4 anos no Dante Pazzanese, 17% somente sabiam o que foi dito para eles. 83% não entenderam nada. Então, quando passa no pré-operatório, se propõe que ele vai emagrecer, será que ele entende tudo o que vai acontecer com ele? Que ele vai ter que mudar estilo de vida, que ele vai ter que mudar a alimentação, que ele vai ter uma série de problemas, mas que ele vai ter uma boa qualidade de vida? Ou ele só quer entender aquilo? Então, esse aspecto, nós vamos até discutir talvez na sua apresentação, é muito importante que se tenha em mente. Indicar para quem, como e quando. Agora, será que para por aí? Não. Já existem, e essa última tela, só trouxe para vocês para mostrar, os critérios de indicação de cirurgia de obesidade extrema para crianças. Então, crianças 12, 13, 15 anos já tem sociedade americana indicando cirurgia de correção, cirurgia de retirada parte do trato gastrointestinal para crianças que têm em torno de 13 anos de idade e operadas em termos de cirurgia de obesidade extrema. Bem, eu trouxe tudo para colocar em discussão. Eu acho que agora o Pedro vai fazer algumas considerações. E essa é a última tela que eu gostaria de deixar para vocês. Que, na verdade, as evidências e recomendações existem, mas no nosso paciente obeso, a problemática é muito mais complexa, porque envolve relação profissional de saúde e paciente, envolve aspectos econômicos, sociais, culturais, é um grande negócio para o hospital e, por mais que nós tenhamos 3 cirurgiões aqui, eu acho que os serviços de obesidade não tem que ser bariátrico-centristas, tem que ser pensar obesidade. As instituições devem pensar obesidade antes de pensar em operar. E pensando obesidade, as instituições vão ter um sucesso muito maior. Muito obrigado. Bom, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pedro. Eu sou cirurgião bariátrico do Hospital das Clínicas e eu, juntamente com mais uma equipe do Dr. Carlos Valério Schiavon, estamos iniciando um trabalho aqui de organização de um centro para oferecer o tratamento cirúrgico da obesidade grave. Eu prefiro falar em obesidade grave que obesidade mórbida. Eu fico muito feliz com o convite do Dr. Abraão. Esse é um momento importante para nós, uma vez que esse centro já tem sido pensado há algum tempo e agora está tomando realmente forma, proporcionando um tratamento ambulatorial, formado por uma equipe multi e interdisciplinar. E vocês que estão aqui conhecendo, tendo conhecimento desse centro, é muito importante para que possamos oferecer o melhor do tratamento cirúrgico para esse paciente, que é um paciente extremamente grave.